Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 2 da EBD, a salvação na Páscoa judaica. Nessa oportunidade, vamos falar de coelhinho e ovos de chocolate na Páscoa. Verdade ou mentira? Páscoa, a maior história de independência de um povo no planeta. O lado espiritual das pragas lançadas sobre o Egito, como a Páscoa se mantém na história israelita, como a Páscoa verdadeira aponta para Cristo. A propósito, mais uma vez, em nome de Jesus, agradeço a você que nos assiste e sugiro que divulgue, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique no gostei. Agradeço mais uma vez, acho que já venho fazendo tudo isso e especialmente alguns que o fazem desde a primeira publicação nesse canal. E a Deus seja a glória. A lição 2, a salvação na Páscoa judaica, apresenta o texto áureo que segue. Eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Comento. Esse texto está o Senhor falando a Moisés, advertindo a Moisés que as pragas vão começar. E claro que não dá ainda detalhe do que vai acontecer, mas diz que o Senhor que resgatarei e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Isso aqui quer dizer que depois a gente vai ver que são as pragas. Nesse ponto aqui da leitura do texto, as pragas ainda vão começar, então Moisés vai recebe essa mensagem do Senhor e vai levar ao povo de Israel. A leitura bíblica recomendada se encontra em Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 24 e também o versículo 29, que passo a ler e comentar. 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Comento. Aproxima-se a 10ª e última praga. Mas antes disso, Deus institui a Páscoa verdadeira, original no meio do povo judeu. Então, estamos nos aproximando da 10ª e última praga nesses textos que a gente vai ler aqui. Então tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambos os umbrais, em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Hisopo aqui é uma planta que você hoje, talvez você pudesse usar para um churrasco, né? Algo parecido ali quando você faz planta que faz o papel do que hoje se faria ali com salsa, cebolinha, para você molhar ali o molho no churrasco. Ao longo da Bíblia aparecem várias situações, especialmente no Salmo 51, mas não há uma certeza. Quando a gente pesquisa, não há uma certeza de que às vezes em que aparece hisopo na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, se referem à mesma planta, e se essa planta será a mesma quando se refere ao momento quando o povo está no Egito, depois quando o povo estiver já lá na Terra Prometida, lá em Jerusalém, nas imediações de Jerusalém, ou quando tiver também sido levado para a Babilônia. Então pode ter alguma variação. Mas de qualquer forma é uma planta que faz esse papel ali, como se fosse ali um pincel, né, para poder espargir esse sangue. Lançar nas vergas da porta, né, lado direito, lado esquerdo e em cima. Vamos em frente. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir.
Então essa marca do sangue nas portas foi o combinado do Senhor com o povo de Israel, para que o anjo da morte, quando viesse, não entrasse na casa dos egípcios. O que adiante a gente vai ver que foi feito. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Aí agora já o versículo 29. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os egípcios na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Primogênitos significa primeiro filho mais velho. E no caso lá oriental, dá muita importância ao filho mais velho e, claro, e filho homem, né? Tem até, já vi de países, até aqui hoje ainda recente, que por ocasião do casamento faz uma cerimônia muito simples, ali entre famílias, o lado religioso, conforme o caso. Mas que a grande festa da família é quando nasce o primeiro filho homem. Até hoje, recentemente, há países no Oriente que ainda valoriza muito essa questão. Importa também dizer que entre o capítulo 6, que inclui o textual, e o capítulo 12 de Êxodos, que inclui a leitura bíblica dessa lição, ocorrem 9 das 10 pragas que Deus enviou ao Egito, sobre o que falaremos com mais detalhes no item 3 dessa exposição. Sugiro aos que puderem assistir ao filme Os 10 Mandamentos, produzido pela Rede Record. Continuando, sobre a Páscoa passaremos a 4 afirmações. Número 1. Coelhinho e ovos de chocolate não representam a Páscoa verdadeira em nada. Sobre Páscoa, vou direto ao ponto. Não tem nada a ver com coelhinhos e ovos de chocolate. Aliás, essa lenda de ovos de chocolate com ovos de Páscoa tem origem pagã e chegou ao Brasil entre os séculos 17 e 18, trazido por imigrantes alemães, que também têm erros e acertos. A Páscoa é bem maior, aqui já é o segundo item, a Páscoa é bem maior que a história de independência de outros povos do planeta. Sobre a lição, destaco que se trata de um tema bem oportuno. No entanto, entendo ser necessário uma observação ao que está escrito no item 1.1. Assim se expressa o escritor da revista. O livramento nacional. Para o povo de Israel, a Páscoa representa o que o dia da independência significa para um país colonizado por uma metrópole. Mais ainda, prossegue o autor, essa magna celebração significa a verdadeira libertação experimentada por uma nação, expressada pela liberdade espiritual do povo para servir ao Deus Criador. Alguns conceitos para explicar minha restrição, principalmente a primeira metade desse texto, é o seguinte. País significa território. Por exemplo, o país Brasil possui pouco mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Nação é um povo organizado com laços étnicos, linguísticos, ou seja, o idioma, laços culturais e históricos. Estado é a nação politicamente organizada e, nesse caso, se deve grafar sempre com E maiúsculo, mesmo que no meio da frase. Considerando que a revista é editada no Brasil para um público majoritariamente de brasileiros, há que se comparar a Páscoa com a independência do Brasil, pelo que foi dito pelo autor. Pois bem, o que saiu na página 12 da revista dos professores acima citado, parece-me que não exalta o que Deus fez na história de Israel, por ocasião da saída do Egito, e sequer atenua as falhas da abolição da escravatura no Brasil, quando comparada com a independência do Brasil. Em relação ao texto da revista, vale lembrar que o Brasil teve independência em 1822. Quem ficou independente? Quem era livre. A abolição só veio em 1888, 66 anos depois, tempo suficiente para engrossar a estatística de mais de 5 milhões de afrodescendentes escravos mortos no Brasil. Mesmo tendo trabalhado de forma desumana, torturado, sem defesa, e ao ser decretado livre,
continuou sem qualquer compensação econômico-financeira pelo tempo trabalhado por si próprio ou por seus pais, também escravos, ou seja, saíram com uma mão na frente e outra atrás. Item 3. Deus confrontou e venceu as principais divindades pagãs egípcias por meio das pragas. O castigo de Deus durou até Faraó, um dos chefes de estado mais poderosos da época, autorizar com as próprias palavras a saída do povo de Israel do Egito para a terra prometida, da escravidão para o senhorio, da pobreza para a riqueza, da vergonha para a honra. Pois venceria no futuro inimigos muito mais poderosos que eles, incluindo o próprio Egito no Mar Vermelho. Além disso, Deus com as pragas e por meio de Moisés e Arão, confrontou e venceu as principais divindades pagãs egípcias da época, como demonstram os quadros seguintes. Primeira praga, as águas tornam-se em sangue, sangue por toda a terra, como está em Êxodo capítulo 7, versículos de 15 a 21. O objeto de culto, o rio Nilo, foi objeto de abominação. Com a vara de Arão e mãos estendidas, os magos fizeram o mesmo, como mostra o versículo 22. Duração de 7 dias, o rio cheira mal, diz isso o versículo 21, e o coração endurecido de Faraó, o versículo 23, que Num era o guardião do Nilo e o deus Aspi era o espírito do Nilo. Essas referências dessas pragas, quase sempre, a gente estará trazendo com referência à fonte dos comentários da Bíblia com ajudas adicionais da editora Alfalete Brasil. Praga número 2. As rãs cobriram a terra. Êxodo capítulo 8, versículos de 2 a 6. A rã, deus Ect, era sagrada para os egípcios e se tornou uma praga para eles. Arão estende a mão com a vara, versículo 5. Os magos fizeram o mesmo com suas varas. Faraó chama Moisés e pede que faça as rãs saírem. Pede um dia de prazo no caso, para libertar o povo de Israel. Na morte das rãs, a terra cheira mal. Moisés clamou ao Senhor, mas o coração de Faraó continua endurecido. Praga número 3. Os piolhos nos homens e nos animais. Êxodo capítulo 8, versículos 16 e 17. Não podia entrar no templo quem tivesse piolho, pois era uma abominação, vindo a cobrir todo o país como praga. Arão estende sua mão para a vara, versículo 15. Os magos não conseguiram produzir piolhos. Isso mostra em Êxodo capítulo 8, versículo 18. Dizem a Faraó que é o dedo de Deus. Coração endurecido de Faraó. Praga número 4. As moscas na casa de Faraó, dos seus servos, em toda a parte do Egito, menos na terra do povo de Deus. Aliás, essa é uma marca das pragas. Tá? Isso está no Êxodo capítulo 8, versículos de 20 a 24. As pragas só atingiam a parte dos egípcios. A área que era reservada ao povo hebreu, a área onde ficava ali os hebreus, a parte de Gósen, ela não era atingida por nenhuma das pragas. Os efeitos disso, aquilo que era reverenciado no Egito, torna-se um desastre para o povo. Moisés previne Faraó. Faraó chama Moisés e pede que ofereça sacrifício ao seu Deus no Egito, o que é recusado. Faraó promete deixar o povo ir. Moisés ora ao Senhor, mas Faraó não cumpre a promessa. O coração de Faraó é endurecido. Esse ponto de Faraó oferecer a Moisés para fazer o culto no Egito já é a tendência do Faraó, sua habilidade de chefe de Estado, de tentar negociar. Ele já admite que ele não consegue vencer o Deus de Moisés, o Deus de Israel, mas ele ainda continua endurecido para fazer tudo aquilo que precisa ser feito, que está sendo falado por Moisés, ou seja, deixar o povo ir. Vamos continuar. Peste nos animais, praga número 5. Os egípcios adoravam os animais, Hathor, deusa mãe, em forma de uma vaca,
tinha Meneves, o touro sagrado de Heliópolis, e agora passam a ver os mortos. Moisés previne o faraó, Êxodo capítulo 9, versículo 3. Forte pestilência sobre o gado, cavalos, jumentos, camelos, carneiros. Os rebanhos de Israel não foram atingidos. E o coração de Faraó continua endurecido. Praga número 6. As úlceras nos homens e no gado. Êxodo capítulo 9, versículos de 9 a 11. As cinzas espalhadas eram sinal de bênção e agora produzem úlceras nos homens e nos animais. Moisés joga mãos cheias de cinzas para o céu, que se tornam em tumores que arrebentam em úlceras nos homens e no gado. Os magos não se mantêm em pé diante de Moisés, e nem Imhotep, deus da medicina, pôde curá-los. Sétima praga, chuva de pedra. Vinho e cevada são danificados. Êxodo capítulo 9, versículos 18 a 25. Os deuses Íris e Osíris, que eram os deuses da água e do fogo, não conseguem impedir que caiam do céu fora da estação. Os deuses Nut, do céu, Ísis, da vida, e Sete, da colheita, não puderam impedir a danificação das colheitas. Deus manda Moisés estender sua mão para o céu. Trovões e saraivas de fogo sobre a terra. Os que não creram, morrem. Faraó promete deixar o povo ir, mas não cumpre. O coração de Faraó continua endurecido. Sobre essa praga, duas coisas que precisa ser vistas. Antes dessa praga, Moisés avisa Faraó, e de alguma forma isso chega também aos servos de Faraó, às pessoas de fora da corte. E diz a Bíblia que vários egípcios trataram de se proteger e guardar os seus animais. Então esses conseguiram se salvar nessa praga. Porque embora chovesse ali, a colheita não foi possível, né? Mas caía do céu, o texto diz que caía saraiva e fogo. A saraiva é a precipitação de granizo. É uma coisa muito estranha essa praga. É uma precipitação de granizo, geralmente associado a uma variação de temperatura na atmosfera, enfim, mas é a forma de granizo que cai para a gente ali, semelhante ao gelo. Mas o texto diz que caía granizo e fogo. Foi o que aconteceu nessa praga. Quer dizer, o granizo ele bate com o peso, também eram pedras também grandes, né? Isso caindo, sai quebrando tudo por onde bate. E também vinha fogo junto com esta praga. Então, a destruição aqui é muito grande para aqueles que não se protegeram. Volto a dizer, alguns egípcios, a Bíblia relata isso, que alguns egípcios, eles já criam que o que Moisés falava acontecia, que o que Moisés dizia da parte de Deus era verdade, então eles tratavam de se proteger e proteger os seus gados, e com isso conseguiram se livrar, vamos dizer, diminuir o prejuízo por ocasião desta praga. Oitava praga, os gafanhotos. Êxodo 10, capítulo 4, Êxodo capítulo 10, versículo de 4 a 15. Ísis era a deusa da vida e Sete o protetor das colheitas. Faraó promete deixar ir os homens. Deus manda a Moisés estender suas mãos e os gafanhotos comem toda a erva e frutos das árvores. Faraó não cumpre a promessa. Nona praga, trevas tão espessas que ninguém se levanta do seu lugar. Êxodo capítulo 10, versículos 21 e 23. A Bíblia registra que eram trevas que se podiam apalpar. Não podia ser resolvido o problema dessas trevas acendendo uma vela, por exemplo. Nada alumiava na área dos egípcios. Os efeitos. Moisés estende a sua mão para o céu. As trevas duram 3 dias. Faraó promete deixar o povo ir, menos o rebanho e o gado. Coração endurecido de Faraó. Os deuses do sol, Ró, Aten, Atum e Horus não puderam fazê-lo brilhar. Aqui nesse ponto, quando o Faraó diz para Moisés, olha, pode ir o rebanho, vai o povo ir, mas fica o rebanho e o gado. Ele deixa, Faraó admite deixar o povo ir, mas deixa o gado. E Moisés diz, não, vai homem, vai mulheres, vai criança e vai o rebanho. E Moisés solta essa frase na conversa. Nem uma unha ficará.
Ou seja, a ordem de Deus era essa. Tinha que sair Israel com tudo aquilo que era para levar, com tudo aquilo, aquele pouco que eles possuíam, né? Pelo que trabalhavam, mas de qualquer forma chega nesse ponto aqui a nona treva. Acaba que Faraó não permite que eles saiam e então começam os preparativos. Deus manda instituir a Páscoa, que vai dar a introdução para a 10ª praga. 10ª praga, morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Faraó ameaça Moisés de morte, versículo 28. À meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito. Primogênito, o filho mais velho. Nenhum dos filhos de Israel foi atingido. Isso fica bem enfatizado no capítulo 11, versículo 7. Faraó roga a Moisés que o povo saia do Egito. Agora é o contrário. Faraó pega Moisés que saia do Egito para servir ao Senhor, levando todos consigo. Os israelitas saem do Egito. Osíris, o doador da vida, não pôde ressuscitar os primogênitos. Então morreram todos os primogênitos, todos os primeiros filhos na terra do Egito. Imagine o desespero que foi, incluindo o filho de Faraó. Dentro do que a gente conseguimos essa foto aqui também, que seria uma representação de Faraó carregando agora o filho morto nos braços, também vítima desta praga. Item 4. A Páscoa na história israelita. A partir daquele momento da história, o povo de Deus ia celebrar a Páscoa toda a primavera, obedecendo a instruções divinas de que aquela celebração seria estatuto perpétuo. Era, porém, um sacrifício comemorativo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas. Mais importante, recontavam a história de como seus ancestrais experimentaram o êxodo milagroso na terra do Egito e sua libertação da escravidão ao faraó. Assim, de geração em geração, o povo hebreu relembrava a redenção divina e seu livramento do Egito. Uma vez construído o templo, Deus ordenou que a celebração da Páscoa e o sacrifício do cordeiro fossem realizados em Jerusalém. O Antigo Testamento registra várias ocasiões em que uma Páscoa especialmente relevante foi celebrada em Jerusalém, especialmente nos dias do rei Ezequias. Nos tempos do Novo Testamento, os judeus observavam a Páscoa da mesma maneira. O único incidente na vida de Jesus como menino que as Escrituras registram foi quando seus pais o levaram a Jerusalém aos 12 anos de idade para a celebração da Páscoa. Posteriormente, Jesus ia cada ano a Jerusalém para participar da Páscoa. A última ceia de que Jesus participou com os seus discípulos em Jerusalém, pouco antes da cruz, foi uma refeição da Páscoa. O próprio Jesus foi crucificado na Páscoa, como o Cordeiro Pascual, que liberta do pecado e da morte todos aqueles que nele creem. Os judeus hoje continuam celebrando a Páscoa, embora seu modo de celebrá-la tenha mudado um pouco, posto que já não há em Jerusalém um templo para se sacrificar o cordeiro em obediência a Deuteronômio capítulo 16, versículos de 1 a 6, a festa judaica contemporânea, chamada Seder, já não é celebrada com um cordeiro assado. Mas as famílias ainda se reúnem para a solenidade, retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai da família narra toda a história do Êxodo. Eu extraí esse texto esse texto, item 4, da Bíblia de Estudo Pentecostal da CPAD, com algumas adaptações. Item 5. A Páscoa, como aconteceu, aponta para Cristo, saída apressada. O povo de Deus, a igreja verdadeira, sairá arrebatado do planeta. Os egípcios doaram joias aos israelitas que estavam deixando a escravidão para irem à terra prometida. Haverá no céu irmãos que jamais usaram qualquer joia na vida, andando em ruas de ouro. O povo, ao ser arrebatado, não sentirá falta de nada. Pelo contrário,
terá mais do que consegue sonhar. Cordeiros deveriam ser sacrificados para que seu sangue fosse aspergido nos umbrais e vergas das portas. João Batista, estando às margens do Rio Jordão, quando estava batizando, viu Jesus se aproximar e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", apontando para Jesus, que dele se aproximava, e isso pouco antes de batizar o próprio Jesus. Jesus derramou todo o seu sangue para salvar sua igreja verdadeira. Concluindo, falamos que coelhinho e ovos de chocolate não representam a Páscoa verdadeira em nada. Lembramos que a Páscoa é bem maior que a história da independência de outros povos do planeta. Destacamos que Deus confrontou e venceu as principais divindades pagãs egípcias por meio das pragas. Falamos da Páscoa na história israelita. E, finalmente, lembramos que a Páscoa, como aconteceu, aponta para Cristo e sua igreja. Até aqui, e amém. A Deus seja a glória. Pai, que em nome de Jesus, as pessoas que assistiram a este vídeo até aqui sejam abençoadas por Ti. Que de alguma maneira, Senhor, este vídeo venha a ser usado por Ti, pelo Teu Espírito, para convencer pecadores do pecado da justiça e do juízo. Ó Deus, realmente sentimos em a proximidade da Tua volta, e essa sequência de lição nos faz refletir, nos faz meditar sobre isso. Ajuda, Senhor, a Teu povo a se manter firme, a se manter fiel a Ti. Ajuda, meu Senhor, aqueles que ainda não foram salvos, mas que o Senhor está aguardando ainda a decisão. Ajuda-os, Senhor, a serem livres, meu Senhor, antes de tomarem essa decisão, a decisão mais importante. Recebe, Senhor, a nossa oração. Edifica, fortalece o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado, abençoada com esse vídeo, e que você se inscreva nesse canal. Divulgue, curta, compartilhe, comente, clique em gostei. No próximo sábado, se Deus quiser, falaremos de a salvação e o advento do Salvador. Então, até lá, se Deus quiser, e amém!